Fala galera, vou dizer aqui uma coisa muito importante para você, moçada. Você vai aprender sistema renina-angiotensina-aldosterona agora. Agora você vai aprender. Professor, mas para que serve isso? Você deve ter visto dentro do estudo de tratamento de hipertensão arterial sistêmica que nós temos medicações que são muito importantes, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Inclusive, por exemplo, o mais famoso, que é o captopril, que existe até uma máxima que todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas que o pessoal não sabe o porquê, de que muitas vezes pacientes da raça negra não pode tomar ou não adianta tomar esse tipo de medicamento que acaba não resolvendo a hipertensão arterial, mas a gente não entende nem sequer o que é a enzima conversora de angiotensina. A gente não entende o porquê, por exemplo, que o paciente que toma esse tipo de medicamento, ele tem a queixa de tosse seca e etc e tal. Moçada, esse é o grande diferencial, moçada, do nosso curso. Esse é o grande diferencial. Aqui você não decora a tabelinha, aqui você aprende, meu amigo. Você aprende, você tem que entender o conteúdo para analisar a questão. Então, já digo de antemão, você vai aprender isso agora. Agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, é agora, tá? E uma coisa importante aqui para você entender, que eu já digo antes até mesmo de falar do conteúdo. Meu compromisso, tá? E digo bem a real para vocês, gente, o curso do Concurseiros da Enfermagem, da Dedicare Curso, não é o curso mais barato. Não é. Só que o nosso diferencial está no conhecimento, o nosso diferencial está no contato, é o único curso com coaching, que você fala direto comigo, você fala direto com a minha equipe, tá? Você faz um plano de estudo diretamente com a gente, então a coisa é diferenciada, aqui é outro nível. Bora lá entender um negócio aqui, ó. Primeira coisa, gente, sistema renina-angiotensina-aldosterona, para que serve? Ele serve para fazer um controle a médio a longo prazo da pressão arterial sistêmica, tá? Principalmente quando eu tenho o evento de uma hipotensão. Eu tenho que pensar o seguinte, gente, já muito cobrado em concurso, sistema renina-angiotensina-aldosterona não serve para baixar a pressão, serve para aumentar a pressão, para recuperar a volemia. Mas como é que isso é feito, professor? Vamos entender alguns processos aqui. Para você entender então, gente, de forma tranquila, vamos pensar em dois elementos aqui. O primeiro elemento é o angiotensinogênio e o segundo elemento é a renina. Veja bem, gente, eu até gostaria de ilustrar que é um masculino e um feminino angiotensinogênio e a renina, e aí vocês vão entender algo que é muito importante a gente entender nesse universo romântico entre a renina e o angiotensinogênio. O angiotensinogênio, ele é produzido lá no fígado, hipocôndrio direito, tá? Ele é produzido, o angiotensinogênio, ele tá lá na corrente sanguínea. Já a renina, menina, ela é produzida nas células justaglomerulares que estão lá no rim. As células justaglomerulares, elas percebem a diminuição da pressão arterial, a hipotensão arterial através de células barorreceptoras, e quando se percebe a diminuição da pressão, estas células justaglomerulares, elas produzem e jogam na corrente sanguínea a menina chamada renina. Tá? E aí, o que acontece? Qual é a ligação entre renina e o angiotensinogênio? É que a renina, ela tem o poder de mudar o angiotensinogênio. Veja bem, cara amiga, caro amigo, é a mulher mudando o homem, moldando o homem, como no universo real as mulheres fazem com nós homens, nos mudam completamente, Renina mudando o angiotensinogênio, mas mudando para quê? Ela transforma, olha lá, voltando,
Angiotensinogênio no fígado, renina lá no rim, e a renina, ela transforma o angiotensinogênio na angiotensina 1. Só que a angiotensina 1, meu amigo, minha amiga, ela é uma substância inativa. Ela é inativa. É a mesma coisa do caboclo se transformou, a renina transformou a angiotensinogênio na angiotensina 1, só que ele não faz nada, ele não se mexe, ele não se transforma em algo, em energia, que nem diz o outro, ele não faz, não produz. E aí o que acontece? Aí vem todo o evento importante que nós temos que pensar, que entra um outro órgão na jogada, que é o pulmão. Lá no pulmão, pela ação de uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina, lá no endotélio do pulmão, a enzima conversora de angiotensina transforma a angiotensina 1 na angiotensina 2, que nós já vamos falar o que essa coisinha vai fazer. Só que eu quero parar para dizer uma coisa importante aqui, ó. Você lembra o que eu falei da tosse? O captopril, que é o inibidor da ECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina, ele atua lá no pulmão como, na verdade, atua a enzima conversora de angiotensina. O inibidor da ECA vai atuar onde a ECA atua, que é lá no pulmão. É por isso que, como efeito colateral da medicação, o paciente tem tosse. Por quê? Porque a ação da medicação está lá no endotélio pulmonar. Então, a partir de agora, você já entende por que o paciente que toma captopril ele tem tosse. Preste atenção, tá? Isso é muito importante. E aí a ECA, né, ela fez com que a angiotensina 1 se transformasse em angiotensina 2. Você vai entender por que essas medicações inibidoras da ECA, elas atuam aqui impedindo que a angiotensina 1 se forme em angiotensina 2. Porque a angiotensina 2, gente, aumenta a pressão. Angiotensina 2 aumenta a pressão. Essa é a função dela. O cara está hipovolêmico, está com uma volemia baixa, volemia é o volume de sangue circulante, aproximadamente 7% do nosso peso corporal. Então o que a angiotensina 2 ela faz? Ela aumenta a pressão. Como que ela aumenta a pressão? Ela aumenta a pressão gerando diretamente vasoconstricção, diminuiu o calibre do vaso, aumenta a pressão hidrostática, obviamente a pressão se eleva. Ação 2, ela aumenta a reabsorção renal. Ela faz, olha lá, ela atuando no rim, fazendo com que haja a reabsorção de sódio e haja reabsorção de água, moçada. Haja reabsorção de água, fazendo com que haja uma expansão de volume, fazendo com que a volemia se recupere e aumente com isso a pressão. E a outra coisa que ela faz, ela libera aqui, ó, tá vendo um rim aqui? Em cima do rim aqui, ó, essa manchinha, essa é a suprarrenal, uma glândula que tá aqui, ó, em cima do rim, suprarrenal, e a angiotensina 2 faz com que a suprarrenal libere uma substância chamada aldosterona, e a aldosterona por si só, ela vai aumentar a reabsorção de sódio e de água, né, pelo rim, pelo túbulo renal, pelo néfron, fazendo com que haja daí o aumento, né, novamente o aumento da pressão arterial. Muito importante isso, gente. Olha como é que... E aí todo o ciclo aldosterona, ela acaba depois estimulando de novo a produção da renina e todo o ciclo vai como um processo de retroalimentação. Resuminho, bem básico, para entender sistema renina-angiotensina-aldosterona. Deixa eu responder uma pergunta antes aqui. Professor, mas por que então pacientes de repente da raça negra não é tão indicado o inibidor de enzima conversora de angiotensina? Porque é comprovado cientificamente que esses pacientes, eles têm um nível baixo de angiotensina 2.
Muitos pacientes, eles têm um aumento da pressão arterial porque o corpo ele produz muito angiotensina 2. E aí ele toma um inibidor da angiotensina 2, aliás, da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. A ECA não atua transformando a angiotensina 1 em angiotensina 2, diminui a angiotensina 2, diminui a pressão. A função da angiotensina 2 não é aumentar a pressão? Se diminui a angiotensina 2, diminui a pressão. Só que muitos pacientes da raça negra, eles têm um nível baixo já de angiotensina 2, ou seja, a medicação não faz efeito. Entendeu isso? Muito importante isso daí, moçada. Obviamente que daí tem que partir para uma outra medicação, que tem um outro mecanismo de ação. Essa é a questão. Muito importante. Então a gente, revisando aqui, revisando esse conceito, casalzinho, renina angiotensinogênio. Angiotensinogênio, fígado, renina, células justaglomerulares lá no rim, tá? Baixou a pressão, liberou renina, a renina encontra o angiotensinogênio, transforma ele em angiotensina 1. A angiotensina 1 é inativa, mas lá no endotélio pulmonar, a angiotensina 1 é transformada em angiotensina 2 através da ação da enzima conversora de angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, e a angiotensina 2 por si só ela faz vasoconstricção, aumenta a reabsorção de água e sódio no túbulo renal e ela libera a aldosterona, que faz o quê? Que vai lá e aumenta ainda mais a reabsorção, né? A aldosterona, que é produzida aqui na suprarrenal, ela aumenta ainda mais, tá? A reabsorção, né? Como antidiurético, tá? A reabsorção de água e sódio, né, no túbulo renal. E aí todo o líquido vai acumulando para quê? Para recuperar a volemia, para aumentar a pressão e fazendo com que não haja hipotensão arterial. Você entendeu? Tenho certeza que você entendeu o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenho certeza que quando você olhar agora, a partir de agora, tratamento de hipertensão arterial, você vai pensar de uma forma diferente. Falamos aqui poucos minutinhos e eu expliquei para você uma coisa que de repente você não conseguiu entender em 5 anos de faculdade e eu tô te explicando aqui agora para você entender. E com a gente é assim mesmo, com o nosso preparatório é assim mesmo, com concurseiros da enfermagem é assim, cadeia de Caricursos é assim, tá? Moçada, cuidado, não compre gato por lebre. Às vezes você compra o mais barato, mas o mais barato não te atende. Compare as aulas, veja com quem você aprende, venha aprender com emoção, moçada. Venha aprender com emoção, você tem que se emocionar ao aprender. Pô, eu não sabia disso, cara, olha que massa isso. E eu não sabia, ninguém nunca me explicou, ninguém nunca me ensinou. E se você não entendeu, comprou o nosso curso, não entendeu, você vai me ligar, eu vou conversar e vou te explicar esse conteúdo. Ou seja, qual o conteúdo que for, eu vou te explicar, porque o nosso diferencial é o contato, o nosso diferencial é o conteúdo, é isso que a gente busca passar para todos vocês e para todos os nossos alunos. Grande abraço, fica com Deus, cola em nós, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo aqui, curta a nossa fanpage, curta o nosso canal do YouTube, nos acompanhe, colhe em nós que você vai ser sucesso. E vamos acabar com tudo. Grande abraço a todos.